All attendees are in listen-only mode. Boa noite para quem está em Portugal e bom final de tarde para quem está no Brasil. Vamos aqui começar a nossa próxima sessão aqui do Edivaldo sobre a Webrit Groups. Esse evento aqui, como vocês sabem, 24 horas da Paz, é oferecida pela Paz, de graça. Graças a eles a gente tem essa plataforma aqui para poder partilhar esse evento para vocês. Queria agradecer aos patrocinadores, Apex SQL, SQL Center, Redgate e Pluralsight, que estão patrocinando com prêmios. Inclusive, se você quer concorrer aos prêmios, você no final dessa sessão vai abrir um formulário no browser, quando terminar o broadcast, para vocês avaliarem a sessão, tá? E a partir do momento que vocês avaliam a sessão, vocês vão concorrer, vão ganhar como se fosse um ticket para concorrer aos prêmios. Se vocês forem nas 24 sessões, vocês vão ter 24 tickets, vão ter mais chance de ganhar. Então, eu sugiro que vocês assistam e avaliem as sessões, que é importante para a gente ter um feedback de vocês. E os prêmios são bons, a gente tem, por exemplo, a Apex SQL vai dar um Universal Bundle que tem o valor de quase US$ 4.000. A Pluralsight, uma subscrição anual de 400 e muitos dólares também, sem contar o SQL Center Redgate, que também está dando produtos. Então, o feedback é apreciado. Legal? Sobre os próximos eventos, agora dia 21 de novembro de 2015 vamos ter o SQL Saturday em Brasília, que o Edivaldo vai estar lá inclusive, e dia 20 de fevereiro vamos ter o SQL Saturday em Lisboa, que o Call for Speakers está aberto, ainda não tem agenda final, mas já marquem aí na agenda de vocês. Basicamente é isso aí, agradeço a presença de vocês e aproveito a sessão aqui do Edivaldo. Eu vou passar agora aqui o microfone para o nosso colega e a tela dele vai ser compartilhada em alguns segundos também. Edivaldo, está contigo já. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de Portugal. Aqui há um minuto também. Boa noite para quem está no Brasil. Obrigado pela presença de todos aí. A gente vai falar hoje um pouquinho do Always On Availability Groups, mas tentar fazer uma apresentação de uma forma diferente, sem mostrar muitos conceitos e partir um pouco para a prática, como é que eu faço exatamente para criar um AG, quais são cada um dos componentes e quais cuidados que eu tenho que ter para, na hora de eu configurar um AG, que dá, que não dá para fazer. Vou tentar fazer uma coisa bem hands-on mesmo. Um pouquinho sobre mim, meu nome é Edvaldo Castro, eu sou consultor em uma empresa Cirningos, uma empresa bem conhecida aqui em Brasília, e trabalho também em um banco. Eu já estou na comunidade como palestrante, em eventos, webcast e SQL Saturdays. Sou MTAC, que é uma Audience Contributor também da Microsoft. Tenho escrito há bastante tempo já no edvaldocastro.com, quem quiser dar uma passadinha lá para dar uma olhada. E já estou trabalhando há cerca de 8 anos com SQL Server, área de alta disponibilidade da SQL é o que eu gosto de fazer, é o que eu estudo e mais me dedico. E tive uma passagem pela Microsoft como engenheiro de suporte e também sempre focando nessa área. Meus contatos aí, eu não coloquei no slide, acabou sendo por esquecimento, mas meu é edvaldo.castro.outlook.com, uma página no Facebook, Edvaldo Castro, no Twitter, meu arroba edvaldocastro02 e o meu LinkedIn está aí também, se alguém quiser dar uma olhada lá e me oferecer uma super proposta de emprego, eu estou sempre aberto a recebê-las. Qual que é a nossa agenda de hoje? Diferente do comum, né, nossa agenda tem 2 itens, que é um overview do que é o Always On Availability Group, e depois a gente já vai partir para a prática. Vamos tentar, nesse período de uns 50 minutos, tentar passar para vocês o que melhor define para que serve o Always On Availability Groups e a aplicabilidade dele mesmo. Se você tem alguma dúvida na hora de instalar, para que serve, quais são os pré-requisitos, a gente vai tentar cobrir isso aqui agora. Okay? Bom, basicamente, o Always On Availability Group funciona sobre um cluster Windows. É um pré-requisito que sem ele você não consegue fazer funcionar. O serviço de cluster do Windows é o que vai gerenciar e controlar onde é que o seu AG, o seu grupo de banco de dados ativo está, em qual máquina física.
Diferente do Always On Failover Cluster Instances, que é a instalação em cluster do SQL, que a gente já conhece até aqui, o Availability Groups você cria disponibilidade por banco de dados, por grupos de banco de dados. No caso do Failover Cluster Instance, essa disponibilidade é da instância toda. Nenhum nem outro aqui, na verdade, eles não vão te prevenir contra perda de dados, mas a ideia é deixar disponível o seu grupo de banco de dados, ou no caso, a sua instância. Pode servir como um DR, né? No caso, você pode criar várias réplicas. No SQL Server 2012, você poderia ter até 4 réplicas secundárias, no 2014, 8 réplicas, e no 2016, confesso que não li ainda essa parte, mas não sei se houve alguma melhoria. Então, basicamente, você tem a réplica primária e as suas réplicas secundárias vão fazer um push, vão lá buscar as suas transações. Essa transação ela é a nível de buffer. Quando a transação está no buffer, no log buffer do banco, ela já é transmitida para a réplica secundária, que vai lá buscar, e é feito o commit, síncrono ou assíncrono. Né? No caso do síncrono, ele vai esperar fazer o commit para dar o knowledge e devolver o commit, o ok para a sua transação. E no caso do assíncrono, ele vai disparar e já vai devolver o ok para a aplicação que disparou aquela transação. Basicamente, então, você pode ter uma réplica síncrona com o seu mesmo data center para servir, por exemplo, como servir a sua alta disponibilidade e colocar em outra cidade, ou em outro bairro, ou em outro prédio, outras réplicas assíncronas para servir como seu disaster recovery. A réplica síncrona, em princípio, não vai fazer com que você suporte, não perca dados, e a réplica assíncrona pode ser que você perca dados. Esse pode ser, quer dizer que é possível, mas não necessariamente você vai perder. Uma vez que você mandou a transação e ela vai ser replicada por uma réplica assíncrona, não quer dizer que a transação vai ficar lá de braço cruzado e daqui a 10 minutos vai ser replicada para réplica assíncrona. Né? É muito rápido, então é pouco provável que você vá perder dados, mas é possível. Isso tem que ser levado em conta. Eu esqueci de falar, se alguém tiver alguma dúvida aí, se quiser interromper, só falar aí, deixar no painel de questões, a gente responde rapidinho e dá seguimento, só para ficar no contexto. Vamos lá, colocar a mão na massa. Murilo? Conta. Murilo? Diga. Tava tirando Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Tá tudo direitinho? Tá tudo legal. Show de bola. Beleza. Pessoal, basicamente, como eu disse, o Availability Group ele precisa de um cluster do Windows para funcionar. Então, aqui eu tenho um cluster, que é o cluster SQL34, com 2 nós. Se eu vier aqui nos meus nodes, eu tenho o SQL3 e o SQL4. Eu vou fazer instalações, na verdade eu já tenho, porque instalar o SQL não é muito foco nosso aqui, senão a gente não conseguiria fazer em 1 hora. Mas eu tenho instalações standalone, instalações normais, como se você fosse instalar no servidor que está lá sozinho no canto do seu data center, instalações standalone do SQL Server nesses 2 servidores. E a partir daí, esse serviço do cluster vai criar uma role aqui, com pouquíssimos serviços, a gente vai dar uma olhada depois, que vai controlar onde é que esse grupo de banco de dados está ativo. Tá? Então, eu não preciso de discos compartilhados. Se vocês virem aqui, eu tenho um disco chamado Witness, mas basicamente, ele só está servindo como o meu disco de quórum. Isso aqui poderia ser um file share também, ou um file share um disco, tá? Eu preferi escolher colocar um disco aqui. Então, você não necessariamente precisa ter esse cara aqui, ou um disco compartilhado. Pode ser disco local, taxado lá na sua máquina, ou é claro, um storage mais os discos entregues somente para aquela máquina. O que eu preciso fazer? Quais são os pré-requisitos? Antes de mais nada, eu já deixei a outra máquina pronta e vou mostrar para vocês nessa máquina aqui o que eu preciso.
Então, lá no Server Manager, eu tenho que ativar uma role do Windows, que é a role de cluster, que é Over Cluster Instance. Então, eu vou vir aqui no meu servidor local. Ok. Nesse caso aqui, se eu tivesse desabilitado, eu ia ter problema de dar um evict node, então já deixei habilitado. Basicamente, você vai selecionar esse cara, que é Over Clustering, e o NetFramework 3.5, ele já vai ter, você vai precisar dele para fazer a instalação do Windows. E só uma dica aqui, se por acaso você tiver um erro na hora da instalação, é possível que tenha, já passei muito por isso. Você às vezes não consegue habilitar esse cara manualmente pela interface, então existe um comandinho aqui para você fazer isso via linha de comando. Eu escrevi sobre isso, está lá no meu blog, edvaldocasso.com. Procura lá no campo de pesquisa .net que você vai encontrar, e se alguém passar por algum problema desse aí, tem a resolução lá fácil. Ok, então habilitei aqui Fervor Cluster Instance. A nível de Windows, basicamente é isso. Você habilita os servidores, cria o cluster antes de habilitar o AG. Tá? Você vai criar o cluster, vai estar nesse cenário, um cluster de quantos nós você quiser, mas no caso aqui eu tenho um cluster de 2 nós, que vai atender o meu AG. Uma vez feito isso, eu tenho que ir no Configuration Manager, tá? Todo mundo deve saber, no Configuration Manager, e eu vou ir nas propriedades do serviço do meu SQL Server. Nessas propriedades eu tenho aqui uma abinha chamada Always On Availability. E aí eu vou habilitar esse cara, Enable Always On Availability Groups. Uma vez que eu habilitei, ele vai me pedir um restart do serviço, que na verdade eu já tinha feito esse restart, por isso que eu não pedi, mas eu sim. Eu vou ter que parar e subir o meu serviço. Feito isso em todas as máquinas que vão compor o meu AG, eu estou apto para fazer o deploy do meu Availability Group. Ok? Só ele terminar de startar o serviço aqui. E como é que eu faço para fazer, configurar esse Availability Group? Eu vou me conectar aqui na minha instância local, que é o 3. E aqui eu já deixei alguns bancos de dados pré-configurados. Tá? Eu tenho aqui o AGA, que eu vou criar um Availability Group chamado AGA, e supostamente eu tenho uma base do financeiro e uma do RH. E aqui eu tenho uma base chamada local A, do SQL3, e local B. Essas bases não vão fazer parte de nenhum AG, por isso que eu criei elas aqui com o nome local. E eu tenho aqui uma abinha chamada Availability, Always On Availability, e aqui vai me listar todos os Availability Groups que eu tiver. Eu vou clicar com o botão direito, ele me dá New Availability Group Wizard. Um detalhe, se eu clicar embaixo, eu tenho duas opções. A opção de baixo, ela é um pouco mais restritiva, então você vai ter que adicionar no item aí. Primeiro você adiciona o list, os availability réplicas, primeiro você cria o availability group sem nada, depois as réplicas, depois os seus databases. Então eu vou tentar fazer por cima, se der tempo a gente mostra, tá? Eu vou vir aqui no wizard. Qual que é o nome, qual vai ser o nome desse meu AG? O nome do meu, como eu disse aqui, eu vou chamar esse cara de AG_A. Eu tenho três opções aqui, que no momento é interessante que elas devem ser ignoradas, porque eu fiz uma coisa que não faço isso em casa. Essa versão do SQL é o CTP, Community Technical Preview, porque eu estava testando, não deu problema, eu falei, vou com essa mesmo. No 2016, a Microsoft deve lançar algumas melhorias e alterações no Availability Group. Por exemplo, Basic Availability Group é porque o nosso nível está se aposentando e ele vem aí para substituir. Vai ser um Availability Group com uma base só, com bastante restrições. Tá? Essa segunda opção aqui, que é Database Level Health Detection, atualmente até 2014, o seu grupo de disponibilidade só vai mover nos mesmos casos que você tinha no Fervor Cluster Instance. Se houver um crash no seu serviço ou na sua máquina, aí que vai fazer esse move. Nesse caso aqui, ele vai dados. Então, se tem um banco dentro de um AG que perdeu um arquivo de dados, ele vai tentar fazer o move para o seu secundário. E a opção do Distributed Transaction Coordinator, que já era tanto esperado aí para a gente que estuda, que está sempre correndo atrás do Always On. Esse cara era um grande empecilho e eles estão prometendo que vão trazer esse cara no SQL em 2016. Tá? Então, vamos ignorar essas
essas opções aqui. Nesse ponto, eu tenho o seguinte, quais são as bases que eu tenho nas minhas instâncias e o status delas. Tá? As duas primeiras, elas estão prontas para serem colocadas porque elas satisfazem os pré-requisitos. Que pré-requisitos são esses? Basicamente é o backup full. Você não consegue colocar uma base no AG se não tiver um backup full. Você pode fazer um backup para null, mas você precisa ter um backup dessa base. Então eu vou colocar as duas primeiras bases no meu AG, vou dar um next. Réplicas. Cada réplica no Availability Group ela é chamada de cada servidor físico ou virtual que seja, mas cada instalação do Windows que compõe o seu AG. Nesse caso aqui, eu tenho a minha réplica, eu tenho minha réplica SQL3, e quando ela for primary, ou seja, quando o grupo de disponibilidade estiver ativo nela, como é que eu quero que ela se comporte? Com um failover automático para esse cara, commit síncrono, se eu deixar desmarcado aqui, ele vai para assíncrono, então eu vou marcar esse cara aqui, automático. Ele já marcou o commit síncrono. Eu só consigo fazer failover automático para um commit síncrono. Okay? E aí eu tenho as Readable Secondary. O que seria isso? Como é que essa instância, essa instalação do SQL Server vai se comportar quando ela for uma réplica secundária? Eu tenho aqui três opções com relação a Readable Secondary. Eu tenho a opção de No, ou seja, ela não vai aceitar a leitura, você não consegue se conectar nesse AG para fazer leitura de nenhum desses dados. Você tem a opção Yes, que você pode se conectar diretamente a ele, fazer suas leituras como você quer. E a opção Read Intention, que vem a ser isso, que no caso de aplicações de relatório, único e exclusivamente leitura, você pode fazer um offload, tirar a carga dela do primário, ou seja, do seu ambiente transacional, e direcionar para essas que são intention. Para isso, você só precisa passar no state de conexão um parâmetrozinho chamado application intent igual idioma. Tá? Então, eu tenho esses três tipos. Eu vou vir aqui em add réplica, e eu vou adicionar a outra réplica, que seria o SQL4. Adicionado esse cara, eu tenho as mesmas configurações, vou deixar esse cara com yes, depois a gente muda. Então eu quero failover automático, quero failover automático para essa réplica, e commit síncrono também. E vou deixar ela como leitura. Eu tenho a opção ainda de adicionar uma réplica lá no Microsoft Azure. Isso, certamente você vai adicionar uma réplica assíncrona e vai servir para o seu DR, por exemplo. Tem a opção de remover réplica e eu vou dar seguindo aqui nas abas, eu tenho os endpoints. Ele vai criar um endpoint de conexão para cada uma das suas réplicas que você adicionar aqui. Isso aqui é apenas para exibição, tá? Que você vai ver a porta, o URL e TCP que essa réplica tem. Preferência de backup. Isso aqui é uma coisa muito interessante e, de certa forma, só vende os louros desse cara. Como é que é isso? Você pode ter algumas opções de backup para você também tirar a carga do seu nó primário. Tá? Então, quais são as opções? Prefer secondary quer dizer, eu prefiro que os meus backups sejam feitos em réplicas secundárias quando disponível. Secondary only quer dizer, não faça backup na réplica primária, sempre vá nas secundárias. Primary quer dizer que todos os backups que estão de forma automatizada nesse AG vão ser feitos na sua réplica primária. E N-réplica, os backups vão ser feitos aleatoriamente em qualquer uma das réplicas. O que é o problema aqui? Backup do tipo full, ele só pode ser feito na réplica primária. Como que eu faço na réplica secundária? Você tem que obrigatoriamente passar o parâmetro copy-on. Só que esse parâmetro copy-on, ele não marca o backup como sendo um próximo início de uma cadeia de log. Então, é aquele backup que você vai tirar para o desenvolvedor, ou para mandar para outra área, ou coisa do tipo. Um pouquinho mais para baixo aqui, eu tenho a questão de prioridade de backup. Então, nesse caso aqui, a configuração de 50-50, quer dizer que metade dos backups, se eu deixar em qualquer réplica, por exemplo, vai ser feita a prioridade metade para uma, metade na outra.
Se você não quiser, em hipótese alguma, imagine que você tem uma máquina mais fraca, a SQL 3, que não seja feito backup, você pode ir lá e excluir. Não quero backup nesse caso. Ok? E um cara muito importante aqui é o nosso famoso listener. O que é esse listener? No AG, no Failover Cluster Instance, que é o cluster que a gente já conhecia até desde a do SQL Server 2000, você tem um nome virtual, que a sua aplicação vai se conectar nesse nome virtual e vai direcionar para onde estiver ativo, independente se vai ser transparente para a aplicação. Nesse caso, o listener vai fazer o mesmo papel. Você vai criar um nome virtual, onde você vai fazer essa conexão diretamente, sem precisar transparente para a aplicação. Então, você vai direcionar, conectar no nome que a gente vai colocar aqui, ele automaticamente vai direcionar para onde o seu AG estiver ativo. O grande lance aqui é o nosso variable secondary. Se você mandar uma aplicação se conectar nesse listener com aquele parâmetro, nesse string de conexão, ele automaticamente vai redirecionar para a secundária, para a próxima secundária que tiver no roteamento. A gente vai tentar mostrar isso aqui. Espero que dê tempo. Tá. Vou chamar esse cara aqui de app_a, ou application A, ou aqui, whatever, qualquer nome que quiser, SQLA, qualquer coisa, tá? A porta que eu quero me conectar não precisa ser 1433, mas por padrão eu vou colocar esse cara aqui. Eu quero um IP estático. Eu considero uma falha aqui na interface que você aqui se perdeu. Então, se você não rola aqui a barrinha para baixo, você vai ficar perdido, não tem onde colocar. Você vem aqui na barrinha, esse cara em Edge está escondido. A gente vai vir aqui, eu vou colocar a minha subrede 10.0.0.0 e eu vou colocar o IP dela aqui, que vai ser o 10.0.0.33. Ok? Espero que esse IP esteja disponível. Sinceramente não verifiquei. Vou dar um match. Nesse ponto, que vai ser a minha sincronização de dados. Como é que eu vou fazer? Eu tenho 3 opções. A primeira delas é a opção full. Ou seja, o próprio mecanismo de wizard de criação do Availability Group para fazer o backup full das suas bases na sua réplica e vai copiar nesse endereço de rede e depois fazer o restore do outro lado. Você tem a opção join only, que imagine que você tem uma base de 10 terabytes, você quer colocar no AG. Você vai fazer um backup full dessa base, restaurar do outro lado com o no recovery, e depois você vai só aplicar os logs e fazer o join only. Ou você vai dar um skip. Eu não quero fazer isso agora. Você vai criar o AG sem sincronizar os dados. Você vai fazer isso depois. Tá? No nosso caso aqui, vamos deixar a opção full. Eu quero me conectar nessa pasta aqui mesmo, que está lá no meu AD. Vou dar o net. O Availability Group Wizard vai fazer uma validação. Por exemplo, se os endpoints estão criptografados, se existe compartilhamento de rede, se ele está acessível, se a réplica estão disponíveis, se tem espaço disponível e assim sucessivamente. Vou dar um net aqui. Nesse ponto, é feito uma checagem e ele lista tudo o que vai ser feito, o nome do seu AG, a réplica primária, o nome do seu listener, seus IPs, a velocidade de backup e assim por diante. Eu tenho uma opção interessante aqui, a maioria dos recursos do SQL Server tem, que é o botãozinho script. Eu vou gerar o script desse cara. Na verdade, eu já tenho aqui, mas eu vou chamar de app underline A2. E aí eu posso, é um backup dessas minhas configurações. Por qualquer motivo, precisar reinstalar esse AG, eu posso fazer isso simplesmente rodando esse script. Beleza? Então eu vou vir aqui no meu modo normal, vou dar um finish. Aqui ele vai fazer toda a configuração. Vai iniciar o health check. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no outro VM. Ele copiando isso aqui. Se eles tiverem alguma dúvida, se quiserem já ir perguntando durante a apresentação, ou deixar para o final também, isso não é tanto fácil. Então, quero só mostrar para vocês aqui que o meu compartilhamento é nessa máquina
nessa pasta backup. Então, vocês estão vendo aqui que aqueles dois bancos, que é o AGA e AGB, ele está fazendo um backup. Na verdade, aqui, esse de 1h da manhã, que eu estava configurando a apresentação, deve ser desconsiderado. Então, ele fez um backup full do AGA underline fim e um backup de log para sincronizar. Seria um tail do log government. É a mesma coisa para o AGA underline RH. Beleza? Vamos botar lá. Pronto, está configurado e criado o meu AG. Vou dar um close. E aí que vem a grande mágica. Eu venho aqui agora naquela opçãozinha Availability Groups, eu tenho o meu Availability Group criado. Para que serve esse nome desse AG? Na verdade, ele é só um agrupador dos itens que você colocou no seu Availability Group. Ele serve também para você se conectar, mas em geral você vai usar o Availability Group Listener, APPA. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou dar um app underline A e está lá. Onde é que eu estou conectado? Nesse caso aqui, meu query select server name. Então, o meu APPA está ativo, tá? Ele está ativo no meu SQL3. Então, está aqui. Onde é que ele está ativo. Eu vou fazer um failover depois e, naturalmente, esse listener vai apontar para onde ele estiver ativo. Vamos dar uma passada aqui em todos os componentes do AG. Então, aqui eu tenho o meu Availability Group, com o nome dele, e qual o papel que ele desempenha nesse AG, ou seja, nesse caso aqui ele está como primário. Eu tenho os Availability Réplicas, que seriam exatamente os servidores ou instâncias do... Eu falei instalações de Windows no início, mas na verdade são instâncias do SQL Server que compõem o CAG. Você pode ter um Failover Cluster Instance sendo parte de um Availability Group. Então ele vai estar aqui como uma réplica. Ok? Aqui eu tenho a 3 como primária e a 4 como secundária desse Availability Group. E também eu tenho aqui o meu Availability Databases. Databases, esses caras são os que fazem parte do meu AG. Se você vier aqui no SQL3, eles estão como sincronizados, estão na réplica primária. E nesse servidor, você tem ainda os bancos local A e local B que não fazem parte desse AG. Quando você faz um move, esses dois também vão aparecer nos outros, só que esses bancos local A SQL3 e local B SQL3 não vão aparecer lá no outro servidor, nas outras réplicas, porque eles não fazem parte do seu AG. Então, mesmo através do seu listener, se você der uma conexão APPA, você vai ver quais bancos de dados. Você vai ver os bancos de dados que fazem parte do seu AG, mais os bancos locais, os bancos que estão localmente naquela instância. E finalizando, a gente tem aí o nosso listener, que é o Availability Group Listeners, que vai fazer esse trabalho de redirecionamento para a gente. Um detalhe interessante é que você tem a opção de Add Listener, eu não sei no 2016, mas, bom, não tem. Ele fala o seguinte, ó, o Availability Group já tem um listener, e você não pode adicionar um novo listener. Na verdade, você não pode fazer isso via interface gráfica aqui do Management Studio. Existem casos que você pode precisar de mais de um listener, porque imagina uma aplicação que está com código fechado, o desenvolvedor morreu, e ela se conecta ao invés de APPA, ela se conecta no SQLA. Você pode ir no cluster do Windows, criar um network name apontando para esse cara, com esse nome que você precisa. Ele vai aparecer aqui também, e vai funcionar. Tá? Você só não consegue fazer, só não sei se isso é suportado pela Microsoft, sinceramente, mas você não consegue fazer por aqui. Via cluster do Windows você consegue. E por falar em cluster do Windows, vamos lá para ver o que esse cara criou lá para a gente. Então tem aqui roles, opa, apareceu um cara aí. AG
underline A. Esse é o exato nome que a gente criou para o nosso Availability Group, que está lá naquele amarelinho. Se eu selecionar esse cara, então ele tem aqui o nome, o status que está rodando, o tipo outro, e onde é que ele está ativo, ou o owner node dele. Se eu vier aqui em recursos, diferente do Failover Cluster Instance, onde você tem lá um virtual name, igual você tem aqui, tá? Um endereço de IP, você tem discos, você tem o serviço do SQL Server, você tem o agent, você tem talvez um DTC, que é um Distributed Transaction Coordinator. Você aqui tem dois recursos. Um recurso que é o AG e o outro recurso que é o seu nome virtual e o IP. Qual que é a grande vantagem do AG? No caso de failover, esse failover acontece muito mais rápido do que num FCI, no Failover Cluster Instance, porque você não tem que fazer movimentação de storage, você não tem que colocar discos offline de um lado, apresentar, subir os discos do outro. E isso é muito mais rápido. Os dados já estão lá do outro lado. Então, no caso de uma réplica síncrona, por exemplo, o processo de redo e undo e redo vai ser muito mais rápido. Vai estar sincronamente replicado para o outro lado. Então, só aquela transação que está em flight ali no momento e vai sofrer um rollback lá na outra ponta. O que mais? Eu quero criar aqui agora um outro Availability Group. Tá? Então, vamos lá no nosso servidor número 4. Por favor. Como eu disse aqui no meu servidor número 4, os pré-requisitos estavam preenchidos, basicamente. Então, configurado aqui no cluster, aqui no e tudo mais. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é fechar essa conexão. E eu quero, deixa eu dar uma olhada disso, tem aqui o AGB. Tá aqui. Lembra aquele script que eu gerei na primeira instalação? Eu vou fazer diferente agora. Eu quero instalar o AG, digamos que eu quero restaurar o meu AG. Então, se você vier aqui, meu Availability Groups, eu tenho o AGA, que é o papel secundário. Mas agora aqui eu vou executar o meu AG via script. Um detalhe, aqui ele cria toda a parte do backup, das bases, faz a movimentação para o outro lado. E a primeira coisa que ele fala aqui para a gente é o seguinte, você deve executar, deixa eu dar um zoom aqui, você deve executar esse script no modo CMD, ok? Então, beleza, vamos lá, a gente vai vir aqui em View, na verdade, Query, SQL CMD Mode. Então, eu estou em modo CMD. Basicamente, o que eu vou fazer é rodar esse cara aqui. Messages. A gente vai ter o retorno que ele vai tentar se conectar nas duas instâncias da mesma maneira que a gente fez. Eu vou ter aqui o retorno dos backups. Se não vai falhar, eu espero que não. Aqui. Operação normal de backup, com percentual. Tudo sendo feito. Very executed successful. Maravilha. Então, vamos lá. Beleza, criei esse cara. Vou dar um refresh aqui. Está aqui o meu Availability Group D com as duas réplicas também. Como eu disse, eu posso ter mais de um Availability Group por instância. Posso ter vários, na verdade. Tem um limite, não me lembro do limite, mas o recomendado são 10. E aqui eu tenho AGB clientes e AGB fonte. E da mesma maneira eu tenho um listener chamado app_b. O que eu quero mostrar aqui agora? O AG ele tem uma ferramenta muito maneira, muito poderosa, que é o dashboard.
Se eu clicar aqui no botão direito, eu posso adicionar mais bancos, adicionar mais réplicas. Esse também não funciona, quem viu aqui, né? Mas teoricamente poderia. Eu vou dar aqui um show dashboard. O dashboard é uma forma visual de eu ver como é que está a saúde do meu availability book. Nesse caso aqui eu estou vendo uma GB, que está como primária aqui no meu SQL4. Então eu tenho duas réplicas, tá, que também estão saudáveis. Eu fiz uma conexão de vida. Eu tenho os meus bancos de dados, que fazem parte desse AG, ou seja, no SQL3 eu tenho o AG de clientes, tá? Na réplica SQL3, está com status sincronizado, sem perda de dados. Ok? E se eu quiser fazer um failover? Eu tenho algumas opções. A primeira delas, eu tenho aqui o Start Failover Wizard. Um outro detalhe também, que com o advento do Extended Events, eu tenho a opção de ver eventos relacionados ao meu AG. Basicamente clicando ali, porque se eu vier aqui do outro lado, em Management, Extended Events, eu tenho aqui uma seção do Always on Health. Se eu estiver enfrentando algum problema ou passando por algum problema, então eu posso vir aqui e verificar através do Extended Events, mesmo se você não domina o XE, né? Você pode verificar como é que está a saúde do seu AG por esse cara aqui. Eu vou fazer um failover aqui, Start Failover Wizard. Então, basicamente, eu vou mandar essa réplica que está síncrona sem data loss para o SQL3. Next. Eu vou ter que conectar lá, para ele se certificar que tem conectividade. E Start Commit Failover. Ele vai validar as configurações. E o failover manual vai fazer o processo falar, transferir para o outro lado. Já está lá. Se eu vier aqui, eu vou dar um refresh e ele está secundário. Não tem nada aqui no 4. Eu vou voltar lá no 3 agora. Eu vou deixar esse teste por último, porque eu vou desligar a máquina e depois eu vou ter que subir de novo. Tem mais um detalhezinho. Esse redirecionamento que é feito com o Always On, para as réplicas secundárias, você precisa de configurar uma rota. O que é isso? Você tem que falar para o SQL Server que quando o primário bater no SQL3 e qual que é a sequência, qual que é a próxima ordem que ele vai verificar para fazer essa rota, para onde ele vai redirecionar. Tá? No 16 ele teve uma melhoria muito grande nisso e você tem um load balance, vamos dizer, em formato de um round robin, ele vai direcionar as suas conexões, ele não vai direcionar, por exemplo, 10 para uma segunda réplica e deixar uma terceira réplica vazia sem trabalhar. Vai fazer um balanceamento mais inteligente disso aí. Edivaldo. Oi? Tem uma pergunta aqui do Fábio Cotrim, certo? Ele está perguntando o seguinte: falta dizer se os servidores estão em redes segregadas com ranges de IP diferentes. Como faz? Então, Fábio, boa pergunta, excelente. O AG, você consegue fazer com subnets diferentes, tá? Eu não preparei nenhuma demo aqui, porque a ideia era fazer o deploy do Always On mesmo, mas você consegue fazer com subnets diferentes. Aqui, quando você vai criar seu listener, deixa eu ver se eu consigo ver nas propriedades aqui, para mostrar, você tem a opção de adicionar outros IPs, tá? Então, eu posso adicionar, por exemplo, 192, 168, 0, sei lá, 54. E, nesse caso, o próprio DNS vai tentar um IP ou outro. O que não tiver disponível, ele vai fazer essa questão das subnets. Você consegue, por exemplo, criar um disaster recovery com o seu grupo de disponibilidade em uma rede diferente, num local diferente, desde que haja conectividade entre eles. Respondido? Certo, a princípio, Bom, sim. aqui, beleza. Eu vou mostrar aqui agora a parte de configuração das rotas. Eu tenho que fazer isso em toda a instância onde eles estiverem ativos. No caso aqui, já está ativo nos dois, tá?
os dois AGs que eu criei estão ativos aqui como primário no SQL3, que é onde eu estou conectado. Então, eu vou rodar esse cara aqui primeiro no SQL3. Então, como é que faz aqui? Tá? No primeiro script, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma role, falar que o SQL3 vai ser idioma de alguém em algum momento. Então, eu vou dar um auto availability group AGA, falando que o SQL3 com a role secundária igual para permitir conexões de idioma. Tá? A mesma coisa para o AGB, aqui. E aí eu vou fazer aqui no segundo item, eu vou só informar qual que vai ser a rota dele, qual que vai ser a rota regione que as conexões vão seguir. Então vai ser o nome do servidor, o FQDN aqui na verdade. Aqui embaixo na última opção, eu vou falar qual vai ser a sequência, a ordem de preferência desse redirecionamento. Então, eu vou alterar o 3 e falar que a réplica primária, a lista de roteamento dele vai ser o 4, em seguida ele mesmo. Tá? Se eu tivesse mais, essa lista aqui ele seria maior. Isso aqui não é possível fazer por interface gráfica, só com script. Eu não sei dizer se no 16 vai mudar isso, mas é um ponto importante e necessário para você fazer com que ele consiga redirecionar automaticamente as suas rotas. Um problema que pode acontecer. Eu tive um cliente montando um availability group aqui em Brasília e ele ficava num data center remoto, os servidores dele, e a aplicação ficava em loco na empresa. E ele não, por vontade própria, ele não queria que o DNS resolvesse os nomes da empresa dele lá para o data center. E a gente quebrou cabeça. Em um determinado momento, ao invés do nome, nós passamos o IP aqui e tudo ficou lindamente funcionando. É uma dica aí que pode acontecer. E às vezes, se o DNS não estiver resolvendo, você tem que passar o IP aqui, onde está selecionado. Eu vou dar esse cara aqui. Na verdade, eu selecionei. Minha rota está criada. Já mostro para vocês como é que eu seleciono ela. Eu vou conectar no SQL4. Vou dar um execute da mesma forma. Na verdade, eu tenho que ir lá no 4. Desculpa, pessoal, me equivoquei aqui. Esse aqui. Deixa eu jogar esse cara para outro. Talvez eu tenha me confundido em relação só a ter que rodar em todas as instâncias. A princípio, sim. Sinceramente, não sei o erro que está dando aqui. Posso verificar e depois coloco o que deu, explicando certinho lá no blog. Eu fiz o failover de volta para cá. Estou conectado no SQL4 e vou mandar rodar. Na verdade, aqui é um erro no script. Não, eu não estou com o script das rotas aqui. Estou falando besteira. Eu não habilitei aqui o copy and paste entre os servidores. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Só um instantinho. Foi uma entrevista. SQL 3/6. Aqui. Users to desktop. Aqui, beleza. Agora vai. Pessoal, desculpa, isso aqui eu testei só com A. E aí eu fiz tudo aquilo para o AGA, agora tem que fazer também para o AGB. Tá? Deixa eu ver se assim vai funcionar. Se não funcionar, a gente é só alterar as ordens aqui que vai funcionar direitinho. Na verdade, aqui eu preparei o script para o AGA.
preparei o script para o AGA e estou rodando aqui no Availability Group IP agora, por isso que não está funcionando legal. Pronto, está lá. Eu vou mostrar para vocês só a conexão agora. Já estamos chegando ao fim. Eu quero mostrar a conexão read-only, como é que ela funciona. Se as nossas rotas estiverem configuradas normalmente. Então, vou vir aqui no SQL CMD, "-s", eu vou conectar no app_a, app_a, "-z", que é uma conexão integrada, certo? Então, tem aqui um select, @server name. Então, app_a está no SQL 3. Eu vou... Só um instantinho, por favor. Aqui ela já está com o read intent on quando está no SQL 3. Ok? Então, o meu SQL app, eu tenho que fazer um move aqui, meu app_a é esse cara. Só um instantinho que eu estou tentando pensar numa lógica legal aqui. O appdb, o secundário dele já está no SQL 3. Beleza, então vou conectar aqui meu appdb. app_b, SQL cd, "-s, app_b, "-z". Então, select, @server. Ok? Estou lá no 04. Então, agora, se eu quiser me conectar, por exemplo, no 03, direto. O que eu fiz aqui foi basicamente me conectei nesse availability, nesse listener, falando que eu queria passar um "-k read-only que simula o application intent igual ao read-only lá no stream de conexão. Deixa eu ver se tudo deu certo aqui, ele deve... se conectou. Edivaldo, você pode aumentar aí um pouquinho a fonte, por favor, do código dessa sim. linha aí? Valeu. Melhor? Tá melhor, tá melhor. Tá. Eu vou fazer um move aqui, o over, o appd, para que ele fique secundário. Aguardar fazer um move aqui para o outro lado para a gente realizar esse teste. Concluído. Então, aqui de fazer essa agora. Bom, pessoal, aqui, como ele foi no primário, não sei se alguma falha aqui, alguma coisa do parâmetro que eu estou esquecendo, mas infelizmente eu não consegui reproduzir isso. Esse parâmetro "-k", na string de conexão, ele simula que você está passando um application intent igual ao read-only. Então, quando você se conecta no listener, seria o nome virtual que está lá no cluster Windows, né, como virtual name. Quando você se conecta nesse cara com o string de conexão application intent igual ao read-only, ele vai te direcionar automaticamente para a secundária. Teórica, a princípio, esse parâmetro aqui deveria fazer isso, mas não está funcionando. Eu vou dar uma verificada do que houve aqui, depois eu posto no blog aí o que pode ter acontecido.
Deixa eu ver o que mais que eu tenho para mostrar. Eu quero fazer aqui um failover forçado. Deixa eu ver onde é que estão meus AGs aqui. Para secundário aqui, está tudo lá no 3. Então, como vocês podem ver aqui, deixa eu dar um F5. No minha instância SQL4, ele está como secundário, os dois. Quer dizer que lá no 3 está tudo como primário. Imagina uma hipótese, se eu vier aqui, e o meu servidor, que está com tudo ativo, eu posso estar detonando minha máquina, mas caiu. Tá? Eu vou vir aqui no SQL4, e eu espero que esses caras tenham feito failover para cá. Aí está no status de resolving, que é o status onde está recuperando o banco de dados, que está de lá. E está aqui. AGA como primer novamente, e o AGB deve ter assumido também. Primary. Então, automaticamente, aquele grupo de banco de dados que estava no meu Availability Group foi movido para o próximo servidor secundário que estava disponível. Qual cenário que eu vou utilizar isso aqui? Quando você precisa, por exemplo, fazer offload do seu primário, você está com o seu servidor lá com 100% de CPU, você tem cargas de BI que estão detonando o seu servidor, o Availability Group pode ser uma opção. Você pode mandar para uma segunda máquina uma réplica do seu banco de dados e você fazer a carga de BI ali, por exemplo. Existem cenários e cenários. O que eu gosto de dizer até para cliente é que isso não é aplicável para todos os cenários, para todos os ambientes. Tem lugar que o failover cluster instance pode ser melhor, pode ser mais barato. Então, é preciso avaliar qual que é a necessidade, a aplicabilidade desse Always On Availability Group com relação ao failover cluster instance ou qualquer coisa desse tipo. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Bom, pessoal, acho que eu estava até comentando com o Murilo que eu acho que uma hora de apresentação é pouco, talvez eu tenha corrido um pouco demais ou não. Faltou uma coisa. Uma coisa que eu queria mostrar também, que é super interessante, que é o select asterisco. Então, Ivaldo, Oi? além de você para confirmar que faltam 10 minutos aqui para terminar, tem aqui uma pergunta do Sérgio, que é o seguinte: ele quer saber se é possível configurar o tempo de replicação dos dados no modo assíncrono e qual o tempo padrão. Na verdade, não é possível, eu desconheço, pode ser que seja possível, mas sinceramente eu não conheço o fato. Sérgio, eu desconheço. Basicamente, ele como eu disse no início, ele é assíncrono, mas não necessariamente ele vai ficar ali esperando. Né? Uma aplicação síncrona, ela tem que esperar o commit dos dois lados, que é tem que esperar garantir que o log esteja em uma mídia confiável dos dois lados, tá? Para que ele libere o OK para a aplicação. A questão do assíncrono é basicamente para ele falar que a aplicação não vai precisar esperar esse commit de ambos os lados. Então, pode ser que tenha, acredito que não, e eu desconheço. Mas é porque não é o propósito de você fazer load shipping ou de tempos em tempos fazer uma replicação snapshot, por exemplo. Tá? A ideia aqui é você literalmente estar daqui, estar nas suas réplicas. Vai ser de forma síncrona, vai ter um pouquinho mais de penalidade para esperar, ou de forma assíncrona, onde você vai pagar por uma possível perda de dados, mas você vai ter um throughput muito maior. Certo. Tem aqui mais uma questão dele também, que é o seguinte: ele quer saber se é possível desabilitar a sincronização entre as réplicas para uma eventual manutenção e depois ligar novamente, resumir a sincronização sem ter que refazer tudo do zero, fazer o backup, o restore, etc.
Sim, inclusive, quando no caso ali que eu derrubei o servidor 3, por exemplo, quando você voltar a ele, você vai mandar sincronizar. Você não vai ter que configurar o seu AG novamente. Você só vai ter que, ele vai ficar naquele status de resolving, talvez por um grande período de tempo, né? Ele vai pegar tudo que está aí. Nesse caso, na réplica primária, ele vai reter o log. Então, mesmo que você faça backup de log, por exemplo, você não vai conseguir truncar esse log até que ele esteja em todas as réplicas. E isso é um ponto interessante também, porque se você tem bases muito grandes e muito transacionais, que vai ficar em um servidor fora por alguns dias, por exemplo, você pode estourar o seu log na primária e parar a sua aplicação. Nesse caso, é aconselhável você tirar a réplica e aí sim você vai ter que configurar novamente. Mas não se precisa, porque quando você volta à instância, você manda ele sincronizar, ele vai ficar naquele status de resolving até que todos os logs tenham sido aplicados do outro lado. Nesse caso específico, ele vai fazer um scan lá no arquivo de log mesmo. Tanto que você for na log reuse wait stats, logs de reuse desk lá nesse database, ele vai estar com replication, que é o mesmo, basicamente é a mesma engine da replicação. Legal. Beleza? Mais alguém? Não. Por enquanto é isso aí. Deixa eu fechar aqui. Só um instantinho. Bom, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Espero que eu tenha agregado algum valor, alguma coisa para vocês. Tá? Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato comigo nos contatos que eu passei inicialmente. Tá? Minha página no Facebook, é tudo Edivaldo Castro. Eu tenho uma página no Facebook, meu blog, edvaldocastro.com. Se quiser me mandar um e-mail, edvaldo.castro.outlook.com também. Fique à vontade. Obrigado Murilo pela colaboração aí. É isso. E boa noite. Vamos seguir assistindo as outras palestras aí que eu já vou me conectar aqui também. Um abraço. É isso aí, agradeço a todos. Para responder perguntas genéricas, no caso, essa sessão está sendo gravada e vai ser disponível depois no site da PES, para vocês reverem se quiser, ou passar para uma outra pessoa qualquer. E é isso aí, agradeço. E já daqui a 5 ou 4 minutos vai começar a próxima sessão. Como o Edivaldo disse, se conectem lá e até a próxima. Valeu. E parabéns para mim, né? Dentro do tempo. E parabéns para ele. Pois é, acabou antes da hora, inclusive. 3 minutos antes. Espetacular. Valeu. Valeu, cara. Obrigadão aí. Abração, valeu, tchau. Falou, tchau, tchau.